Bom dia a todos. Meu nome é Karina, alguns me conhecem, não são todos. Sou assistente social aqui da Gerar. Está passando para vocês aí uma lista de presença e uma sacolinha com umas fitinhas do Maio Laranja. A gente vai ter um evento aqui sobre o Maio Laranja. Para dar entrada, para iniciar nesse evento, eu vou chamar o Felipe, que está representando a formação, para falar um pouquinho sobre a Gerar, e daí a gente dá continuidade. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Pessoal, hoje a gente está reunido aqui para conversar um pouquinho sobre o Maio Laranja. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou o Felipe, eu sou do setor de formação, eu trabalho num setor que chama-se LabIn, é o Laboratório de Inovação de Educação. Então, a gente é responsável por desenvolver a metodologia que se utiliza para o jovem aprendiz, alguns materiais aí que são desenvolvidos para o pessoal do Sinerge. Então, nós trabalhamos com desenvolvimento de jogos. Então, o nosso setor faz esse desenvolvimento aí de tecnologias educacionais que sejam necessárias para vocês. Hoje, a gente está muito feliz de estar recebendo o pessoal aqui do Dedica, tá? Vocês vão aprender um pouco mais e conhecer e ficar um pouco mais por dentro do que é a violência, né? De uma das suas faces, né? Mas assim, a gente tem vários tipos de violências. Né? A gente pensar um pouquinho aí sobre o quanto a gente é violento às vezes, por pequenas atitudes do dia a dia e como a gente está hoje observando isso, principalmente na questão da violência sexual. Então, o Maio Laranja, ele é necessário para a gente refletir sobre isso. Tá? Como que a violência sexual interfere nas nossas vidas. E a gente pensar em pequenas atitudes que nós temos, que às vezes a gente não está sensibilizado para perceber isso, nós não conseguimos perceber que somos violentos de algumas formas. Então é bacana para vocês hoje perceberem, tá? Prestarem atenção, levarem esse conteúdo para os familiares de vocês, para os amigos, debaterem sobre isso e mostrar como é importante refletir sobre esse tema. Tá? Então aqui a gente está com o pessoal do Dedica que vai apresentar para vocês como vocês podem perceber mais, como vocês podem estar mais atentos a essas situações. Um bom dia para vocês, uma boa palestra, façam um bom proveito. Muito obrigada, Felipe. A gente tem o privilégio, né, de receber aqui os profissionais do Dedica, que fazem parte lá dos amigos do HC. Eu não sei se vocês todos conhecem. Eu vou apresentar todas as profissionais para dar início a essa palestra. Fabiola Deconto Volochi Paciornik. Nossa, que nome diferente. Psicóloga formada na UTP, pós-graduada em concepção sistêmica pela Universidade Positivo, pós-graduada em modalidades e intervenção no processo de aprendizagem na PUC, pós-graduada em neuropsicologia no Instituto Sapiens, atua como psicóloga clínica no Dedica desde 2016. Temos a mestra Josmere do Nascimento, mestre em psicologia pelo UFPR, especialista em psicologia jurídica pelo Conselho Regional de Psicologia, pós-graduada em psicologia forense jurídica, pós-graduada em teoria psicanalítica, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Cortou. O currículo dela é bem maior, né? Eu dei uma enxugadinha, senão ia se estender muito. E tem a Tabata Pereira da Silva Veloso, mestre em psicologia criminal e forense, especialista em concepção sistêmica na área clínica, possui formação em psicologia familiar e de casal. Sejam muito bem-vindas, menina, e obrigada por terem vindo. Bom dia, que bom estar com vocês aqui hoje, ver o rostinho de vocês. Então, vou falar um pouquinho, sou a Fabiola, você viu que meu nome é comprido, só a Fabiola tá bom.
E a gente vai, eu e a Josmeri, vamos apresentar aqui para vocês, então, um pouquinho e contar quem nós somos, de onde viemos, o que fazemos, né? Um pouquinho do nosso trabalho. Então, nós trabalhamos no Dedica. O Dedica é uma ONG ligada ao Amigos do HC, e lá nós fazemos atendimento de crianças e adolescentes, tá? Eu acho que eu vou passar aqui já esse slide para vocês conhecerem um pouquinho. Tá? Acho que ele não está na formatação, apresentação. Está fora da apresentação. Então, eu vou falando aqui enquanto isso. Então, assim, vocês vão ver ali, que vocês vão conhecer a nossa casa, um pouquinho do espaço que a gente atua. E lá nós recebemos, então, crianças e adolescentes que são, isso aí, boa, que são encaminhados por diferentes órgãos. Vamos lá. Calma lá. Não. Ah, tá. Ele já fica na... Não, pode deixar assim. É que antes ele tinha colocado, agora saiu. Tá. Então, assim, a gente recebe os encaminhamentos vindos do Conselho Tutelar, no CRIA, que é a Delegacia da Infância, as varas da infância. Tá. Isso. As varas da infância, as escolas, e nós recebemos para fazer uma escuta especializada. Então, esses casos que nós recebemos, a gente tem que fazer uma avaliação. E do Hospital de Clínicas também. Então, em alguns momentos, a gente faz uma avaliação e encaminhamentos. E por que desses encaminhamentos? Porque a gente precisa resguardar os direitos daquela criança ou adolescente. Então, a gente recebe essas famílias e acolhe também, né? Não só quando a gente faz a denúncia, a gente precisa resguardar os direitos em termos jurídicos, mas a gente também precisa proteger essas crianças e esses adolescentes para que eles recebam um atendimento adequado. Então, nós temos esse momento de escuta e encaminhamento. Então, quem é o Dedica? São as psicólogas que atendem, né? Existe toda essa escuta inicial que é feita pela doutora Lucy, que é uma médica, especialista, psicanalista, e esse encaminhamento para a equipe. Os psicólogos, a gente também tem o atendimento com musicoterapia e psicopedagogia, porque a gente entende essa importância de ter essa equipe multiprofissional atendendo essas pessoas. Bom, o diagnóstico e o tratamento, a gente vai estar falando com vocês, entrando um pouquinho em como a gente entende o diagnóstico e o tratamento quando se fala de violência. Tá? A gente vai estar abordando aqui com vocês hoje. O que é importante a gente colocar é que assim, a violência, ela existe um tratamento e um diagnóstico. Primeiro um diagnóstico e um tratamento, né? Então nós diagnosticamos e para isso a gente utiliza os níveis, né? Nós temos os níveis de gravidade para se entender a violência e se instituir qual é a proteção, o que vem a seguir. Eu sei que está muito longe tudo isso por enquanto, mas é uma introdução. Então, aqui a gente está falando de como é encaminhado para o Dedica. Então, o Dedica não é porta aberta. A gente não pode chegar lá no Dedica e pedir atendimento. Você vai no Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, à medida, né, depois das medidas que existem ali nesse órgão, eles encaminham e chega no Dedica, né? Ou pela saúde, educação, Ministério Público, as várias de infância, delegacia, CRAS, CREAS. E a gente está hoje aqui, então, para falar um pouquinho melhor sobre esse trabalho inicial aí, que eu pincelei aí falando do trabalho do Dedica, né? Por causa do Maio Laranja. Acho que é importante também colocar que o Dedica também faz perícias judiciais, quando o juiz nos solicita. Nós participamos de audiências também, e o nosso diferencial, eu acredito, que é esse trabalho global com a família toda e com os agressores, inclusive, desde que eles sejam passíveis de tratamento, não é?
nosso trabalho, o nosso diferencial é que a gente realmente busca através. Não sei se alguém aqui, eu sei que vocês estão ainda não, né, vão para uma faculdade, alguma coisa assim. Alguém aqui pensa em fazer psicologia? Então, a psicologia, ela também tem formas e recursos para nessa parte judicial, auxiliar os juízes nas tomadas de decisão, né, a respeito do que será feito com aquela criança, se ela vai ser destituída ou não, né, da família, se ela vai ser encaminhada para famílias substitutas, e nós acompanhamos, inclusive, muitos processos de adoção na sequência. Acompanhamos famílias adotantes também, né? Peço desculpas que eu estou saindo de uma faringite, tá? Então, nós temos o caso... Por que o Maio Laranja? Acho que vocês já devem saber, mas a gente vai passar rapidamente sobre isso. Maio Laranja, dia 18 de maio, nós tivemos aí o caso da menina Araceli, né, 8 anos de idade. Ela foi para a escola, ela ia para a escola com o irmão, e naquele dia a mãe pediu para que ela saísse um pouco mais cedo, que ela pegasse um outro ônibus, justamente porque a mãe estava com receio de que o ônibus viesse muito tarde, o horário que eles habitualmente pegavam ônibus. Ao que se sabe, pelo menos o que se tem da época, isso foi em 1973, né, no século passado. Eu sou desse século, né? Onde o que se sabe é que um adolescente comunicou à polícia, na época, de que a Araceli tinha saído da escola e que ela tinha sido vista num bar, brincando com um gatinho. E depois ela não foi mais vista. Ela não tomou a condução, ela não entrou no ônibus, né? E, a partir daí, o paradeiro dela passou a ser desconhecido. 3 pessoas foram acusadas na época, pessoas de alto poder aquisitivo. Então, a gente pode, né, constatar aí que a violência ela não escapa dos meios socialmente e financeiramente mais elevados, né, e que a Araceli ela foi encontrada posteriormente desfigurada, não é? Ela tinha sido drogada, ela foi encontrada morta, né? Ela tinha sido encontrada morta, drogada, ela tinha passado por várias violências físicas e sexuais. A partir daí, então, as pessoas que foram acusadas foram inocentadas, e nunca se soube efetivamente quem praticou o crime. A partir daí, então, esse evento, né, essa violência, ela constituiu um marco, onde, a partir daí, vieram muitas evoluções, que depois a Fabiola vai falar, sobre a questão legal a respeito dos crimes e das violências praticadas contra crianças e adolescentes. A gente pode lembrar a Lei Henri Borel, o caso do menino Bernardo, que também deu origem a uma lei, né? Então, a nossa Constituição ela vai mudando a partir do que a sociedade vai exigindo, cobrando, e o que vai surgindo a partir dali de providências a ser tomadas, né? Isso é muito importante a gente refletir que a gente faz parte, né, dessa sociedade que pode ser, podemos mudar essa Constituição, né? Então, como nós lá no Dedicas entendemos a violência? Violência contra a criança e adolescente é uma doença de alta prevalência, crônica e progressiva, tendo sinais, sintomas e exames específicos, com maior frequência de origem intrafamiliar e doméstica, que pode deixar sequelas físicas, psíquicas e sexuais para toda a vida, se não impedidas, interrompidas, precocemente, tratadas adequadamente. Eu acho bem importante que essa frase ela traz muitos aspectos, porque a gente pode contextualizar e conversar a respeito, né?
Então, a violência sexual, como a Jo falou, ocorre em todos os níveis de sociedade, em todas as camadas, né? Quando nós vemos as crianças que chegam ali no Dedica, a gente vê a vulnerabilidade, né? Crianças e adolescentes, que muitas vezes não percebem que aquilo que estava acontecendo nas suas famílias era uma violência, né? Que era uma violência sexual, que era uma violência física, que aquilo constitui uma violência física ou psíquica, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de violência. São muitos, a gente não está aqui para discutir todos, não dá tempo, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a violência sexual, para vocês até se atentarem, né? Às vezes a gente conhece um amigo que tem alguma fala, ou você mesmo passou por alguma situação, e agora? Como a gente deve proceder? Acho que isso é importante, né? Entender que existem sinais e sintomas e o que fazer, né? Como a gente deve proceder. Como está escrito aqui, a violência sexual acontece 83% dentro das famílias. Então, por isso que diz ali, intrafamiliar. Isso é muito importante. Importante porque ela não pode ser naturalizada, né? Nós vemos muitas vezes um discurso que vocês talvez já ouviram. Aconteceu comigo, aconteceu com meu pai. É assim, né? Na minha família, todo mundo já passou por isso. Se todo mundo já passou por isso, a gente já vê uma outra palavrinha que está escrito aqui. Isso é um sinal crônico da violência. Isso que é crônico. Quando a gente fala que todo mundo passou por isso, está tudo bem, né? Meu avô apanhava com vara, meu pai ajoelhava no milho. Então está tudo bem. Eu só levei uns tapinhas. Não está tudo bem. A gente, inclusive, escuta assim, eu devia ter apanhado mais, né? Ou eu devia ter batido mais. Então, as pessoas fazem uma negação, inclusive, não é? Dessa questão internamente. Então, o que a gente percebe? Aqui a gente está trazendo alguns elementos assim que a gente vê muito no discurso, né? Dessa banalização da violência, né? Do que é a violência. E agora a gente pode pensar, então, que a gente tem sinais físicos fáceis, muitas vezes, né, mais fáceis de serem identificados na violência física, né? Uma criança, quando chega na escola e a professora percebe as marcas, né, ou no pescoço, ou no resto do corpo, tem alguma coisa acontecendo com essa criança. Daí a gente coloca aqui a psíquica e sexual. Primeiro, assim, a violência física e a violência sexual nunca acontece isoladamente. Sempre a violência psíquica, ela tá junto da violência física e sexual, né? Não tem como não deixar marcas psíquicas. Então, só foi um tapinha? Não. Ali tem o medo, ali se instaura a angústia. E daí, a partir do que a gente está falando aqui, dos tipos de violência, que a gente pode até evoluir depois pensando que existe, né, a violência medicamentosa, porque dessa criança começa a apresentar o quê? Sintomas. Ela não vai bem na escola, ela apresenta um comportamento embotado, então ela está com algum problema. Onde a gente leva? Vamos levar um diagnóstico. Muitas vezes, esse diagnóstico, claro, né, a violência é difícil de ser diagnosticada, né? Não, ela não está bem, vamos dar um remedinho para ela. E daí vem a violência que a gente chama, lá no Dedica, de medicamentosa, né? Então, você vê como perpassa vários tipos de violência, e se a gente não estiver atento ao quê? A essa escuta, ao discurso, a entender o que está acontecendo com aquela criança ou aquele adolescente e o meio em que ela vive. Porque, veja, os sinais e sintomas, eles estão ali para nos apontar que algo não vai bem. Então, o que a gente precisa pensar? O que está acontecendo nesse meio? Está acontecendo algo dentro de casa? Está acontecendo algo na escola? Né? O bullying é uma violência, né? A gente não pode esquecer disso.
o que fazer a partir disso, né? Então, a gente está entendendo aqui que tem que existir, primeiro, uma leitura do que é violência para existir esse diagnóstico. Bom, aqui a gente trouxe rapidamente, né? Vocês já viram mais algumas questões sobre os artigos da lei, né? O ECA, que é onde preconiza toda objeto da lei ali, né, que fala sobre a criança e o adolescente, especificamente, e a nossa Constituição, que vai falar, de uma forma geral, também das violências, né? Então, aqui é dever, né, do Estado assegurar a crianças, adolescentes e os jovens a segurança, e aqui, né, manter a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração da violência, crueldade e opressão. Então, isso, por que é importante a gente falar que a sociedade é responsável? Porque todos nós temos o dever de proteger. Se eu sei que alguém está passando por uma situação, a gente ouve muito lá no Dedica, ai, não, mas é difícil, como que eu vou lidar com isso? A gente precisa lidar com isso. Não dá para a gente colocar para baixo do pano e fingir que não está acontecendo, né? Um amigo teu está sofrendo violência dentro de casa, você está sofrendo, né? O que a gente vai fazer a partir disso? Então, a gente vai falar sobre aonde denunciar, aonde procurar ajuda, apoio, mas a gente precisa entender que todos nós somos partes desse processo. Aí eu vou deixar isso lá para a minha escola ver, eu vou deixar isso só para alguém resolver. É por isso que a violência ela não entra nem no discurso acadêmico, muitas vezes. Ela não está lá preconizada dentro do currículo da psicologia, da medicina, né? Nós aqui dessa geração aprendemos na prática, né? Como que nós podemos fazer para instituir e desenvolver essa leitura e termos muito práticos de como se diagnosticar, porque a violência, como diz aqui, ela é entendida como uma doença pelo Ministério da Saúde e apresenta, como eu disse, sinais e sintomas. Então, a gente precisa trazer esse discurso para o meio acadêmico para que se possa fazer um melhor diagnóstico. E vocês, vejam, vocês estão aqui hoje falando sobre isso e tendo a oportunidade de pensar sobre. É muito importante vocês, como jovens, estarem atentos a isso e sensibilizados. Tá? E, às vezes, até pensar, poxa, vou mudar meu discurso, né? Vou, pelo menos, pensar que eu posso refletir algo diferente acerca disso. Né? Só um pouquinho, Fabíola. Lá no Dedica, por exemplo, a gente recebe residentes do Hospital de Clínicas, residentes em pediatria. Então, são médicos, né, que já são formados e estão se especializando na pediatria. Por que isso? Que a gente entendeu que seria importante e realmente está sendo importante. Porque existe uma ideia, né, de que mãe é santa, pai é o baluarte da família, e o médico, às vezes, quando ele escuta um discurso da mãe e do pai. E como a Fabíola falou, 80 e tantos % da violência é praticada intrafamiliarmente, né? Por pai, por mãe, por avó, enfim. Então, é importante que a gente possa desenvolver um pouco esta sensibilidade e afinar os olhos para algumas evidências que passam desapercebidas, talvez, para a maioria, por uma questão cultural, por uma questão de educação, não é? E por uma questão de mitos, né? Então, a mãe não agride, o pai não agride. Isso não é verdade. São seres humanos e que, portanto, são capazes de produzir violências também. Produzir e reproduzir, né? Por isso que a gente está falando aqui dessa repetição e como a gente interrompe isso, né? Quando a gente está falando, isso que a Jo trouxe é bem importante,
porque muito da violência, né, quando se tem essa imagem de uma figura masculina, né, e da mãe como a protetora. A gente precisa quebrar esses mitos, como a Ju falou, né? Nós lá no Dedica recebemos avós, mulheres agressoras, violadoras dos direitos, né? Então são avós, são avós, são mães, são pais, né? E a gente precisa estar atento a esse discurso que generaliza. Aqui a gente trouxe mais alguns artigos da lei, né, que reforçam. E uma coisa bem importante de a gente entender, qualquer ato sexual abaixo de 14 anos é estupro, independente da afirmação de que houve consentimento. Quantas vezes a gente vê esse discurso também? Mas olhe lá a roupa que ela está. Gente, 14... Por que a gente entende? Com 14 anos, ela é uma criança pré-adolescente, né? E em fase de desenvolvimento psíquico, cognitivo, emocional, físico. Ela não está ainda formada e capaz de discernir sobre alguns aspectos. Tem alguma, né? Claro, ela já tem a capacidade de compreensão, mas nem sempre ela consegue fazer toda uma avaliação de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Desse meio social, desse meio familiar que ela vive, que muitas vezes aquele comportamento dela hipersexualizado leva ela... esse comportamento dela é porque ela tem alguma reprodução, né? Ela talvez sinta um abandono dentro de casa, talvez em casa ela sofra algum tipo de violência, pode ser uma violência sexual direta, violência sexual indireta, que a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, veja, nada é tão simples quanto parece, né? Aquele comportamento daquele pré-adolescente é um sinal. Por isso que é muito grave quando a gente recebe os casos lá no Dedica de meninas de 15, 16 anos que já grávidas, né, com os seus filhos e tal, e de uma forma geral as pessoas naturalizam isso. Não, mas calma lá, o que aconteceu para essa menina ter uma gravidez precoce? É um sinal de alerta. Tá, gente? É um sinal de alerta de a gente entender um pouquinho o que aconteceu na vida daquela pessoa, né, daquela adolescente, para ela estar ali apresentando uma gravidez ou com um comportamento hipersexualizado, né? Então, acho que esse tema é legal de discutir com vocês, pensando no seguinte parâmetro aqui, né? O que é uma relação sexual saudável, né, que a gente entende adequada, e qual é a diferença para a relação sexual onde existe a violência sexual, né? Quais parâmetros a gente usa para isso? Então, essa frase a gente deixou bem grande ali, né? Relação sexual é com consentimento, violência não. Como a gente disse, com 14 anos, né, abaixo dos 14 anos, não existe consentimento, né? Isso é violência. Não existe pensar hipótese nenhuma sobre essa possibilidade de existir consentimento. Mas ela permitiu. Não, é violência sexual. A partir do momento, né, que existe essa maioridade, daí sim a gente está pensando aqui nesse consentimento, né? De que forma isso acontece nas relações, né, entre jovens? De que forma a gente desenvolve a nossa sexualidade? Ela nunca deve se instaurar a culpa ou a vergonha, né? Nada, nenhum ato dentro de uma relação deve causar constrangimento. Porque se você está na dúvida, vamos falar aqui entre nós. Não importa o que os outros pensam, é você que vai levar aquilo para a vida inteira, né? Deixa para lá, né? É difícil fazer isso na hora, porque
a fala, né, das pessoas está ali, né? Não, mas se não acontecer, o que eu vou falar depois? Ai, mas o que falar depois? Se dá conta disso. Só nunca faça nada que vá agredir a você mesmo, que você está assim, putz, não é a hora, não quero isso para mim, né? Seja o que for proposto. Por quê? Porque numa relação não precisa de provas, né? O outro exigir de você algo. Não, para você provar que você gosta de mim, você vai ter que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Ou você acredita na minha palavra, ou acaba por aqui. Porque vocês entendem que isso resguarda a vocês mesmos quando o outro... O que a gente vê? Nas relações de violência, existe sempre um outro com uma dominância. E daí a gente está falando não só das violências sexuais, mas também nas relações abusivas, né? Onde tem um controle do outro. E esse outro se sente, né? Essa vítima, ela se sente oprimida, ela sente a culpa, então ela acha que ela precisa corresponder àquela pessoa, né? Ou ao grupo. Ou ao grupo. Quantos discursos que a gente ouve no consultório, né? Falando assim, mas eu achava que se eu não fizesse... e ameaças também, né? A gente sabe que, nos casos de violência sexual, existem as ameaças, né? Olha, se não fizer, a tua família vai sofrer alguma consequência. Ou, quando é dentro da família, ninguém vai acreditar em você, né? Tira o valor daquela pessoa, né? Você não vale nada, ninguém vai acreditar em você, a minha palavra é maior que a sua. Eu estou aqui lembrando de algumas coisas que a gente já ouviu e que reproduz esse discurso, né? Do agressor imputando essa culpa naquela criança ou naquele adolescente. E isso, às vezes, não acontece de uma forma tão direta. Às vezes, esse discurso ele é velado. É a compra, né? Mas se você me fizer isso, eu te dou aquela outra coisa em troca, né? E assim existe essa troca que aparentemente é muito inocente, mas ali já está existindo um envolvimento grande, né, daquele agressor, onde ele está manipulando aquela situação e tornando aquela pessoa refém, né? Usado. É que é importante pensar que não existe, não é só unicamente a relação sexual que ela constitui um crime, né? Tá, entendi agora. É que quando a gente está falando, né, do desenvolvimento da sexualidade, ou quando a gente fala da violência, né? E eu acho que daí que entra um pouquinho dos sinais diretos e indiretos também, né? Deixa eu ver uma coisa se no próximo tem. Não, tá. A gente está falando assim que aquela abordagem da sexualidade, ela não é a violência sexual só acontece quando existe, até estava falando mais cedo, quando existe penetração. Não, isso é mito, não é verdade, tá? A violência sexual, ela é um ato, como eu disse lá no começo, que constrange, que humilha, né? Então, aquela pessoa que chegou, se aproximou de você e está te deixando constrangida e às vezes falando coisas constrangedoras para você, já constitui uma violência, tá? Por exemplo, o voyeurismo. Voyeur vem do termo francês, olhar, né? Então, o voyeurismo, aquele que se expõe fisicamente, tira a roupa, expõe os órgãos sexuais. No ônibus, isso é uma coisa muito que se tornou cada vez mais corriqueira, que é o frotteurismo. Frotter também é do termo
francês. Frotter significa roçar. Então, aquela pessoa que se encosta em você, aquela pessoa que, por algum motivo, né, ela fala para você palavras jocosas. Então, tudo aquilo que invade a tua intimidade, isso tudo constitui um crime. E além disso, né, às vezes as pessoas pensam assim, mas ele só passou a mão. Passar a mão quando não está numa relação consensual também é um ato de violência. Você não permitiu aquilo, né? Então, às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? O que é isso, tá? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa que você lembra. Tá. Então, acho que de tudo que a gente está falando aqui, é interessante a gente pensar nesses sinais de alerta, né? O sentimento de culpa, ele pode levar a muitas outras consequências. Então, a busca de castigo, autoagressão, cada vez mais a gente vê surgindo, né, no consultório, nas falas com os adolescentes, esse movimento da autoagressão, né? Claro que a gente precisa, em cada caso, entender um pouquinho de onde vem aquele sofrimento, a origem daquele sofrimento, né? Muitas vezes ele está atrelado às violências, de uma forma geral, né? Então, carregando consigo a culpa e o que eu faço com isso, né? A gente vê os adolescentes, alguns falando que muitas vezes tem um sentimento de alívio da dor, né? Uma adolescente um dia me falou assim que a dor física era menor, sentir aquela dor física era menor do que sentir aquela dor emocional. Então, que lugar que a gente pode dar de escuta, proteção e acolhimento para essa dor emocional, para que ela não precise chegar a essa dor física, né? E daí a gente vê algumas formas de autoagressão que elas são indiretas, né? A autolesão, como a gente já falou, os comportamentos de risco. Que comportamentos de risco? Sabe as brincadeiras perigosas? Que existe algum risco ali? Né? Os desafios, que está muito na moda, esse é um comportamento de risco. Ele pode levar à morte, né? Quanto que a gente está ouvindo falar sobre isso? As atitudes promíscuas, que a gente já comentou aqui um pouquinho. Fabíola, né? Comportamento de risco também é quando eu vou, por exemplo, para um lugar que eu sei que é perigoso, onde eu sei que ali são distribuídas drogas, por exemplo, ou então eu me envolvo com pessoas perigosas, né? Porque quando eu vou em algum lugar assim, eu não sei o que vai acontecer lá, não é? A gente pode normalmente escutar que eu só vou lá para buscar alguma coisa. Vocês sabem o quê, né? Mas tudo aquilo, o ambiente que envolve e todo o risco físico que pode vir acompanhado é muito grande. Então, a pessoa se expõe a situações de perigo, começa a andar, fazer racha, né? Então, todas as situações que expõem o corpo do indivíduo são considerados comportamentos de risco. Até um comportamento de risco que muitas vezes não é visto dessa forma é quando se envolve em briga, né? Aquele adolescente que vive entrando em confusão. Isso já é um sinal de alerta. O que está acontecendo com ele emocionalmente? Por que ele está buscando recorrentemente essas situações onde coloca ele em perigo? Porque ele entra em briga, né? Briga não tem lei. Então, são sempre comportamentos que a gente tem que pensar como sinal de alerta. A delinquência, né? É uma consequência, mas ela também está nos dando um sinal que tem algo aí, né? Falta de objetivos de vida, insatisfação consigo mesma. Então, assim, muitas vezes aquela pessoa que não consegue visualizar o seu futuro, pensar em si mesma, achar um propósito para si,
não vê valor em si mesmo, né? Se desqualifica, não vê o seu potencial, não consegue pensar. Ali a gente vê assim, precisamos falar sobre isso, né? A gente precisa colocar um foco, uma atenção. Então, claro que a gente pode enumerar aqui, talvez, outros sinais, como a gente comentei rapidamente, né? Aquela pessoa que tem uma dificuldade escolar, né, onde recorrentemente ela não consegue aprender. A gente vê que esse é dos fatores que existem é a dificuldade escolar. Ela não está solitária, sozinha. Ela pode ser desencadeada por alguma questão específica da aprendizagem? Claro que sim. Mas ela também é um sinal de alerta quando em casos de violência. Tá? Então, é esse que eu estava procurando naquela hora. Então, assim, a violência sexual dos sinais e os sinais diretos, né? Geralmente as pessoas pensam exatamente nisso que a Tabata estava apontando aqui, né? A violência ela tem que ter os sinais, nem sempre tem, né? Mas algumas vezes existem e estão aqui algumas delas, né? As lesões físicas nas genitálias, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, aborto, né? Então, esses são os casos, os sinais diretos da violência, onde não pode ser negligenciado. Está ali na nossa cara, a gente não pode deixar de ver, né? Uma menina de 14 anos grávida, não tem discussão. A gente não pode fingir que não viu, né? Que é normal. Deixa eu só reforçar alguma coisa aqui. A vítima passa a ser ré, porque isso a gente vê aquele discurso, né? Mas ela estava pedindo. Ela estava com saia curta, ela estava com um comportamento insinuoso, né? Então, aquela pessoa que deveria estar protegida, amparada, ela acaba sendo colocada como uma culpada, né? Lembrando, acho que isso é bem importante. A gente está falando aqui, eu estou falando muito dessa posição feminina, né? Mas os meninos, a gente vê uma prevalência muito grande da violência sexual nos meninos. E como é difícil falar sobre, né? É um tabu, é algo que a pessoa pensa, vai marcar a minha vida inteira, eu não posso falar com ninguém. A violência sexual como um todo, ela traz marcas, né? Físicas, como a gente está colocando aqui, psíquicas, mas acho que uma coisa muito importante a gente falar ela é passível de tratamento. Você vai ter uma vida normal depois? Tem sim, gente. Por isso que a gente precisa buscar ou indicar para essas crianças, adolescentes e adultos, né, que passaram por isso, o tratamento adequado, para que se possa trabalhar com essa marca, né? Quando a gente tem um machucado, uma cicatriz, a gente não vai buscar e fazer um curativo, cuidar daquilo. Emocionalmente, a gente faz o mesmo, a gente busca formas de tratar isso. E a psicologia vem aí como esse recurso, né? De fala, é um lugar de fala onde não tem julgamento, né? Ali não é para se buscar um lugar de justamente o contrário disso, né? É para se tirar a culpa, trabalhar com esse sentimento que culpa que a violência deixa como uma das sequelas, né? E a Jo vai falar um pouquinho mais de como isso permeia aqui o mundo virtual. Então, a gente está cansado de saber e ver na televisão tudo que o mundo virtual agora tem proposto, né? E com o desenvolvimento da inteligência artificial, então, nós ficamos muito mais reféns. Nós temos toda aquela questão, né, a possibilidade de positivos, daquilo que a inteligência artificial pode nos propor, mas também a gente fica muito refém dela. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a violência no mundo virtual, que é cada vez uma terra de ninguém, onde muita gente se esconde ali atrás, onde você nunca tem certeza de quem está por trás daquela tela,
e você não sabe até onde aquilo que você está fazendo vai ser levado, para que lugar vai ser levado, né? Então, começou toda a história com os nudes, né? Acho que aqui todo mundo já conheceu, se não de alguém próximo, alguma história na televisão sobre os problemas que os nudes trazem. Não é? Teve uma novela, não sei aqui quem conseguiu assistir, o Vai na Fé. O Vai na Fé tratou justamente sobre uma das violências virtuais, não é? E de uma forma belíssima, mostrando todos os efeitos e todas as consequências da violência virtual que aconteceu, entre aspas, entre quatro paredes com uma adolescente, e tudo aquilo, o horror que ela viveu e toda a dificuldade, né, que ela teve para poder superar aquele problema. Então, nós temos lá os nudes, o grooming, não sei o quanto vocês conhecem essas expressões, né? O sexting e a sextorção. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, a gente começa... Se a gente for imaginar, as coisas começaram lá com o cyberbullying, né? Então, o cyberbullying, gente, é tudo aquilo que é utilizado para humilhar ou hostilizar alguém através de qualquer rede social. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala por WhatsApp, né? Porque rede social, mídias, não são apenas lá Instagram, Facebook, WhatsApp também, né? E se eu participo de um grupo, se vocês participam de um grupo, onde começam a circular mensagens desta forma, saiam imediatamente desse grupo. Ou denunciem, né? Porque todo aquele que tem conhecimento e não faz denúncia, não toma uma posição, é acusado igualmente. Se fizer a divulgação disso, então, ainda pior, né? À medida em que a falta de atitude ou a forma como eu administro isso vai aumentando e somando o número de crimes aos quais a pessoa está ligada, né? Então, nós temos lá o cyberbullying, e que, inclusive, o bullying, não sei se vocês ouviram falar, no começo do ano, o presidente ele sancionou uma lei que agora, mesmo o bullying, né, ele tem agora, inclusive, uma pena. A pessoa pode responder por uma pena, independente dele ser adolescente ou não. E também existe a multa financeira, ou existe a necessidade de um ressarcimento para a vítima, né? Nós temos ali o sexting, né? Então, o sexting é quando eu divulgo, né, ou qualquer pessoa, divulga imagens íntimas sem autorização do autor. Então, foi trocada nude lá. Troquei o nude com não sei quem. Estou garantido, né? Estou garantido. Eu troquei, eu tenho o dele, ele tem o meu, ou eu tenho o dela, ela tem. Não, né, gente? A gente nunca está garantindo nesse mundo que não tem controle, não tem fronteira. Então, a gente, além de tudo, ainda também tem os hackers. Então, assim, onde existe troca, ou unilateralmente, uma pessoa só mandou para o outro. Aí também, se aquele que recebeu fez a divulgação indevida, né, fez uma divulgação não autorizada, isso também é crime. Se trocou, não, eu divulguei, mas ela também me pediu a minha, mas você divulgou. Então, mesmo quando existe troca, também, né, desde que seja não consentida a divulgação. A gente tem ali a sextorção, né? Então, a sextorção é uma forma de extorsão em função daquilo, eu vou usar as imagens sexuais para fazer uma extorsão com alguém.
solicitando dinheiro ou solicitando outras imagens, porque a gente sabe que essas imagens, elas caem depois, podem cair também no meio de pornografia. Então, existem pessoas que vendem essas fotos, né, para arrecadar dinheiro. E, cada vez mais, aquele que começa uma extorsão, ele vai aumentando o nível de extorsão, ele vai aumentando o nível de pressão psicológica, ele vai aumentando, e ele vai conhecendo cada vez mais a vulnerabilidade da vítima, né? A gente tem sequestro e estupro virtual. Existe um caso circulando, já é um caso conhecido na mídia, de um rapaz, né, que ele, através do Discord, ele ia induzindo as vítimas a serem estupradas, inclusive, né? O estupro virtual não é somente o sequestro da imagem do outro, mas ele fere a dignidade, ele incita, né, o outro a que ele passe por estupros que podem ser gravados, né, ou estupros que não necessariamente exista um contato físico. O Fantástico, não sei quantos de vocês assistiram esse documentário, essa reportagem, o Fantástico mostrou justamente no Discord, né, que era uma plataforma de jogo, mas onde as pessoas se comunicam e, através dali, rapazes, então, eles foram conhecendo a vulnerabilidade de uma das participantes e eles foram induzindo a que ela fizesse autolesões nas partes genitais. E isso foi gravado, né? E era transmitido para todos aqueles que estavam naquela sala. Então, vejam, são gravíssimas as situações de violência a que as pessoas estão expostas. E, por medo ou vergonha ou culpa, não levam o que está acontecendo para as autoridades ou os responsáveis, e, com isso, vão cada vez mais se colocando à mercê dos agressores, né? Opa! Preciso falar de outros aqui, que não sei o quanto vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem o doxing. Doxing é a coleta de informações pessoais que circulam pela internet. Infelizmente, às vezes, a gente vai participar, por exemplo, de um processo seletivo, ok? Vocês vão passar por um processo seletivo. E vocês ali, naquele processo seletivo na internet, vocês acabam tendo que colocar alguns dados, como endereço, vocês colocam idade, número de RG, CPF, ou vocês vão fazer uma compra, não é? No doxing, por que ele é chamado de doxing? Vocês lembram que, espero que sim, que o Word ele tem um docs, né? Ponto docs. Então, docs lembra justamente isso, informações. Então, o agressor ele se utiliza destas informações, né? Em alguns casos, eles chegam, inclusive, a fazer chantagens, porque começam a dizer, eu sei onde é que você mora, eu sei qual é o seu número de telefone, eu sei o nome do seu pai e da sua mãe, não é? Existe o caso, inclusive, de uma médica que ela foi hackeada por esse agressor, né? E ele começou a postar a foto da casa dela, porque ele entrou no perfil do Instagram, né? E ela colocou, estou feliz, mudei de casa, né? Casa nova. Então, ele começou a postar a foto, eu sei onde é que você mora, e começou a fazer chantagens com ela, no sentido de que ele queria que ela se submetesse sexualmente a ele. Tá? Outro, tem o catfishing. O catfishing é quando o agressor, né, ele cria um perfil, mas com dados reais. Então,
ele se apropria de todos os dados reais de um perfil, né? Inclusive foto, tudo. Só que ele está se passando por outra pessoa. Cat, gato, né? Fishing, pescando. Então, tem um gato pescando alguém. Essa violência ela é muito comum, por exemplo, em sites de namoro. Em sites de namoro, onde uma pessoa se apresenta e, claro, o outro que está ali pensa, bom, eu vou checar, né? Eu estou conhecendo essa pessoa, eu vou checar. E vai e bate tudo. Os dados batem perfeitamente. Então, a pessoa se sente segura, não é? E, na verdade, ele roubou o perfil de uma outra pessoa, ou para fazer qualquer tipo de estelionato, pedir dinheiro, e aí vai, né? Nós temos o grooming. O grooming quando eu passei ali a foto, né? O grooming é justamente isso. Eu uso a foto, o perfil de alguém, mas por trás dele eu tenho um adulto, um agressor ou um outro jovem, né, que deseja, a partir daí, praticar as violências. Então, no grooming, qual que é a diferença do grooming? O grooming existe um aliciamento gradativo. Então, por exemplo, a gente sabe do caso, isso passou na internet, uma menina de 12 anos que estava tendo discussões com os pais frequentes e ela conheceu uma pessoa na internet, né? Esse grooming, aos poucos, ele foi incentivando, né? Nossa, seus pais fazem isso com você. Nossa, você poderia buscar outras alternativas. Gente, e esse tipo de agressor, ele tem uma paciência infindável, quase. Ele ficou durante 2 anos manipulando a cabeça dessa menina, ao ponto de daí ele conseguir convencê-la, ela com 12 anos, saiu de casa. Imagina-se que ele pagou o Uber, né, para fazer o transporte dessa menina, e ela foi para uma outra cidade. Esse homem manteve a menina em cativeiro por um bom tempo, né, tendo, inclusive, relações sexuais e tudo mais. O sexting a gente já falou, e tem o sharing, né, que é o sequestro, que é a última aí, né, que é o sequestro digital, que inicialmente se achava que era só com crianças, mas então, assim, quando o agressor ele usa as fotos e manipula as fotos por inteligência artificial, e daí vende para sites de pornografia, não é? Então, eu acho importante ressaltar para cuidar, porque, são essas pessoas que fazem o mal na internet, né? Mas a gente tem que estar muito atento para que você não seja um usuário que também inadvertidamente pensa que não, vou só passar aqui com o meu amigo. Então, como vocês estão vendo, isso constitui um crime, né? Você passar as imagens sem autorização daquela pessoa é um crime. E hoje a gente tem, né, as diversas formas de buscar denunciar isso. Inclusive, tem uma delegacia específica para os crimes virtuais, né? Assim como tem a delegacia da infância e da adolescência, que é o Nucria. Então, são 2 lugares que a gente faz esse tipo de denúncia, né? E é importante que a gente fale, porque isso é uma crescente cada vez maior, né? No nosso dia a dia, no nosso universo, né? A gente está no celular a todo momento e a gente precisa estar atento aos nossos comportamentos, né? Numa relação com o namorado, uma relação tão íntima que quase que você esquece que existe essa vulnerabilidade aí, né? Então, fique atento, né? Não compartilhe as suas imagens se você quer se preservar desse tipo de violência. Isso é uma atenção bem grande. Até porque a gente nunca sabe, né, quando um namoro terminar, e da forma que ele terminar, como é que a outra pessoa vai administrar esse término. Que uso vai fazer, né? uso vai fazer. Então, assim, se você chegar, ou ao conhecer alguém
que tenha sido vítima ou esteja sendo vítima de algum desses crimes, esses crimes virtuais, qual é o primeiro procedimento? Não apague imediatamente a rede social. Façam prints de todas as imagens que vocês estão observando, porque vocês vão precisar, vocês ou a pessoa que sofreu, vai precisar levar isso para a polícia. Então, é importantíssimo que isso seja levado. Tirem prints de tudo aquilo que vocês identificarem como sendo violência. Procurem uma pessoa adulta, né, de preferência, ou se vocês já têm a maioridade, que uma pessoa adulta ou algum responsável para que ele também te acompanhe. Vá à delegacia policial, apresente essas provas, solicite para a rede, depois disso, peça para que a rede exclua, né, dos seus arquivos todas essas imagens. E, obviamente, a partir daí vão ser instaurados processos policiais e judiciais a respeito. Busquem auxílio psicológico, é muito importante, porque a gente não sabe até quando ou até onde aquilo que a gente viveu, aquilo que está se vivendo, pode me levar a ter sintomas e problemas. Isso pode causar anorexia, isolamento social e uma série outra de sintomas que a gente não tem nem ideia, não é? Eu gostaria de compartilhar com vocês um recortezinho de um caso, tá? Que eu atendo já há muito tempo. Essa pessoa sofreu violência sexual. Ela passou por atendimento psicológico. Hoje teve a oportunidade de elaborar todas essas situações e, recentemente, foi chamada por um depoimento. A pessoa que cometeu a violência foi presa. E está prestes a ser solta, eles, enfim, reabriram o caso e ela foi chamada. O que ela me diz? Ela fala assim, eu perguntei se ela estava preparada para ir lá falar, por isso que aconteceu na infância dela, né? E veja, a pessoa foi presa, né? Foi tomada todas as medidas de proteção ali no caso dela. Ainda assim, existia um medo, né? Um medo dessa pessoa ser solta. Mas o que ela me diz depois do depoimento? Ela disse assim: eu senti alívio de poder falar. Eu me senti segura de poder dizer o que aconteceu comigo. Eu fiquei, né, palavras dela, eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar lá me defendendo. E isso é legal porque, veja, ela teve todo um acompanhamento para que ela pudesse elaborar tudo isso, se fortalecer psiquicamente, para poder vivenciar esse momento, né, de estar ali, né, de frente do juiz que vai fazer perguntas e ela poder se sentir segura, se colocando e se defendendo, né? Então é muito rico toda essa experiência, né, que a gente tem ali do Dedica, dessa escuta, onde também passa aquela criança ou adolescente que passou por isso, dela se sentir fortalecida e capaz de lutar pela própria vida, de se proteger, de se colocar e dizer, olha, né, a vida não acabou, estou aqui, vou me defender, isso não vai mais acontecer. Então, é muito, muito legal a gente ver esse tipo de recompensa no final, né, dos nossos adolescentes que chegam para a gente com toda essa fortaleza, né, construída há tanto tempo. Né, essa pessoa está em atendimento já no Dedica há 6 anos. E não quer sair. Né, ela está lá por opção, hoje, escolha própria. Ela quer continuar o tratamento. Porque a gente não fala, Fabíola, mas eu vou no psicólogo, eu vou falar só sobre o que aconteceu comigo, é coisa chata. Naquele episódio, não, você vai falar sobre a tua vida, né? Você vai falar sobre a tua vida de uma forma geral, as tuas relações na família, na escola, e o que permeia tudo isso. E é a partir daí que a gente vai entendendo e conversando, né? Porque essa conversa é que vai levar a um tratamento, à elaboração daqueles conteúdos difíceis, né? Eu acho importante colocar para desmistificar, né? O que é esse tratamento? O que é? Estou simplificando, né? Mas é uma conversa, né? Onde a pessoa se coloca
até chegar ao momento que ela consegue colocar os pontos difíceis e das marcas da sua vida. Né? Eu costumo dizer que a psicologia ela nos ajuda a gerar recursos internos. Né? Então, ela nos dá mais recursos internos, instrumentos para enfrentar aquilo, porque todos nós somos vulneráveis de algum jeito, gente. Em algum ponto da nossa existência como ser humano, nós somos vulneráveis. Então, a psicologia ela pode nos ajudar nesse sentido. Né? Então, o nosso recado fica aqui para vocês. Denuncie, mas principalmente proteja-se, né? Onde buscar ajuda, busquem a escola, gente, é um lugar muito legal para buscar esse suporte. A escola também auxilia nas denúncias, tá? Faz parte da rede de proteção, né? Na unidade de saúde, num conselho tutelar, Ministério Público, no 190, no Nucria, no Disque 100, que é a denúncia anônima. Gente, crianças de 8 anos, muitas vezes, fazem essas denúncias. Né? Elas vão a pé até o Conselho Tutelar. Então, é possível, é importante, e a gente está fazendo esse convite a vocês. E, assim, o simples fato de uma suspeita, porque quem vai fazer o papel de polícia, digamos assim, não são vocês, né? É o órgão competente. No caso, o Ministério Público, quando chega até lá, é ele que vai avaliar, né, o que aconteceu, de que forma aconteceu, quem são os responsáveis. Mas, quando a gente tem uma simples suspeita, a gente denuncia. Né? As escolas possuem a ficha de notificação, onde ali é colocado todos os dados, isso vai para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar toma as medidas, né? Por isso que a gente diz que a gente recebe esses casos, e daí ali a gente recebe essas crianças e dá esses encaminhamentos juntos com o judiciário, para saber o desfecho. Né? O desfecho, cada caso tem um desfecho diferente, né? Se a gente vai trabalhar essa família, se essa criança vai precisar de um acolhimento, né? Quando a família perde o poder, mas isso assim, existe como a gente falou, né, a cronificação da violência para chegar aí. Eu acho que o importante é a gente entender que tem que existir essa denúncia. Né? E estou sensibilizado, sinto que preciso de ajuda, buscar esses recursos, buscar essa ajuda. Né? A gente vai poder passar? Então, para encerrar, a gente gostaria de passar um cordel muito legal, interessante, que fala justamente sobre esse tema, como último recado aí para vocês. E obrigada pelo convite, né? E ficamos abertos aí para essa conversa com vocês. Se vocês tiverem perguntas, depois do vídeo, a gente fala mais.
Então, aqui está falando do estupro, mas é importante a gente lembrar que a violência sexual acontece com meninos, meninas, né? E os violadores podem ser homens e mulheres. Perguntas, gente? Olha aí. Esse não faz parte. Não fui eu que botei, não. Bom dia a todos. Eu estava prestando atenção na palestra, uma dúvida que me surgiu. Recentemente aconteceu um caso muito próximo da minha família, e a polícia, no momento da denúncia, ela exigiu uma ata notarial dessa ameaça que aconteceu por WhatsApp. E aí eu gostaria de saber se isso pode acontecer sendo menor de idade. Eu tenho outra pergunta, mas eu vou esperar eles responderem primeiro essa. A ata notarial é quando você leva, né, o teu celular, você leva até um cartório, e daí o cartorário redige isso. Então, muitas vezes a justiça precisa para que não haja depois uma edição da mensagem, para que, na verdade, a vítima seja preservada, porque depois o outro pode dizer, não, mas quem é que disse que que eu mandei essa mensagem assim mesmo, né? Então, isso talvez seja bem importante você colocar, se possível, levar para uma garantia mais para a vítima. Mas agora está tudo certo, graças a Deus. A outra pergunta que eu tinha é em relação a tudo que vocês trouxeram. Eu vi principalmente a criança, né? Como que, em época, a gente está vivendo uma época muito difícil de polarização, né? E já foi muito debatida a questão da educação sexual nas escolas e tudo mais. E aí, em época de polarização, como que a justiça, os órgãos da justiça conseguem se conscientizar, tanto conscientizar quanto punir essas pessoas pelos atos que elas fizeram? Assim, o município, por exemplo, está tendo um movimento agora, eu não posso dizer no Brasil, posso dizer em Curitiba, né, por exemplo. O Ministério Público, a gente tem muitos contatos diretos, né, com promotores de justiça. Tem promotores de justiça que que se apresentam nas escolas, fazem palestras e levam, inclusive, seus assessores para colher depoimentos, porque é muito comum acontecer que, depois das palestras, surjam depoimentos e denúncias, não é? Então, existe esse movimento do Ministério Público, né, principalmente nos colégios estaduais, que começaram. Existem, claro, daí a gente vai entrar em questões políticas, o que acho que é importante a gente não colocar. Mas existem formações, escolas que utilizam livros, né, com imagens de bonequinhos. Então, vamos lá, vocês têm essa bolinha vermelha, essa bolinha amarela. Essa bolinha vermelha aqui representa alguém que vai, um adulto ou um adolescente que está se aproximando. Ele pode tocar nessa área? Então, daí eles vão lá e colocam a bolinha vermelha. Não. Quais as áreas que o adulto pode tocar? Quem são os adultos que podem tocar? Então, não se entra na questão de como se faz sexo, não é isso. Mas é a questão dos cuidados, da preservação, que locais podem ser tocados, quem pode tocar, né? Pai e mãe pode, para fazer o quê? Para dar banho, etc. E tal. Existem livros, contações de história. Então, cada vez mais, os meios estão se especializando para ter uma linguagem acessível e voltada para cada uma das faixas etárias, né? Cada vez mais está se divulgando isso. Oi, eu também tenho uma pergunta. Na minha cidade, uma garota fez um exposed no Instagram em relação a uma situação de estupro que ela tinha passado com um cara muito mais velho que ela. E o meu
intuito da minha pergunta era saber se esse exposed poderia fazer algum mal para ela, já que ela poderia ser processada por alguma coisa assim, e se ela conseguiria levar esse caso que ela está falando para a justiça de maneira mais formal. É importante, acho que a Tabata pode falar melhor sobre isso, né? A parte criminal. Ela pode sim, ela pode oficializar essa denúncia, tá? Inclusive tem a lei Joana Maranhão, que é aquela nadadora. Depois do que aconteceu com ela, não sei se vocês lembram, que ela era abusada pelo treinador dela, até 15 anos. Na época que ela fez a denúncia, ela não podia, porque tinha que, a partir dos 18 anos, ela só tinha mais 9 anos para fazer a denúncia. Depois dela, não. Então, hoje caiu. Então, a partir do momento que você toma consciência do que aconteceu, você tem tempo indeterminado para fazer a denúncia. Por mais que aconteceu na tua infância, você pode fazer a denúncia na idade adulta. Veja, eu acho que é importante, talvez o que ela está colocando, é a questão de se ela não corre um risco por ela ter feito essa exposição numa mídia social. O primeiro ato é a denúncia. Né? O primeiro ato é a denúncia. Ela está se expondo e enquanto a pessoa, veja, enquanto a pessoa ela não é julgada, né, pela justiça, o indivíduo ele é considerado como suspeito. Né? E ela está dando recursos para quem ela está acusando se munir de algum tipo de se proteger, né? Então, ela se expor na mídia social não garante a proteção dela, pelo contrário, ela se expõe mesmo, né? E não garante essa punição, né, de quem cometeu a violência. Então, realmente tem que ser o órgão da justiça, né? Ela fazer essa denúncia. É interessante fazer as denúncias nos órgãos oficiais e não usar as redes sociais. Tá? Porque aí você vai se tornando mais vulnerável. É mais uma violência que você está suscetível. Tá? E se outras escolas, professoras também que têm acesso, a gente já viu eles fazendo isso, achando que está protegendo essa criança, jogando na rede social. Não. Compartilhando vídeos. Não. Só está piorando, está aumentando a violência dessas vítimas. Vão direto aos órgãos oficiais. Vocês colocaram a tipificação dos agressores, né? Agressora. No trabalho de vocês, que tipo de tratamento vocês fazem para esse agressor, se é que existe? E, depois de identificado, qual que é o passo da justiça? O que a justiça faz para punir esses agressores? Bom, o agressor, a gente, assim, existem tipos, né, de agressores e existem também agressores que não são passíveis de tratamento. Ou seja, mesmo durante o acompanhamento, quando é o juiz quem determina, né, nós também, muitas vezes, podemos solicitar ao juiz que ele nos encaminhe essas pessoas para avaliação e diagnóstico e a gente poder tentar mensurar se esta pessoa é passível de tratamento. Né? Aquelas que são passíveis de tratamento, elas recebem acompanhamento semanal conosco, não é? E, a partir daí, a gente também faz um relatório e envia para a justiça, e o juiz também nos pede isso. Nós fazemos relatórios, né, da situação e muitas vezes colocamos as indicações. Né, se a criança é passível de retorno para essa família ou não. Porque tem os níveis de gravidade. Então, por exemplo, vocês querem saber se a gente atende o abusador, né, a pessoa que cometeu a violência sexual. Não, porque a gente entende que isso é um crime, né, e não é passível de tratamento. Então, essa pessoa, quem vai dar conta dela é a justiça. Né? Ali a gente vai conseguir atender as famílias, vamos colocar assim, no nível de gravidade ali,
às vezes no nível 3, né, que é o extremo, mas quando a gente percebe uma permeabilidade e aquela pessoa, por isso que existe uma avaliação inicial. Quando nós percebemos que ela entrou em acompanhamento e ela não corresponde a esse tratamento, daí a gente precisa comunicar aos órgãos competentes para que eles, daí já não é nossa ossada, né? Para que eles tomem as medidas necessárias. Então, nós, muitas vezes, isso a gente informa as crianças, os adolescentes que estão lá, para que eles se sintam... Porque quando a gente faz um relatório, a gente não vai escrever exatamente tudo o que a pessoa fala. A gente resguarda e protege também, porque senão nós também cometemos uma violência, né? A fala daquele adolescente, que muitas vezes ele não tem nada a ver com o que está sendo pedido lá. O nosso dever ético, inclusive, da nossa profissão, é quando a gente percebe que aquela pessoa tem riscos na vida dela, né? Um risco à saúde, um risco à vida. Então, nesse momento, a gente realmente precisa notificar e informar os órgãos competentes. E daí, sim, a gente esclarece. Nós entramos, então, nosso papel ali como na justiça, né? A gente está ali dando elementos para aquele juiz técnico, né? Para que ele possa fundamentar a decisão dele, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes as crianças não são chamadas para o depoimento. Então, quem faz a escuta dela, quem está nesse acompanhamento, por exemplo, nesse caso, outros casos, né? Esse caso, a criança já virou adolescente, já consegue responder por si. Mas uma criança de 8, 9 anos, nós somos chamadas, nós levamos a palavra dessa criança, entendendo que nós também temos a capacitação técnica, né, para poder colocar. Porque muitas vezes a criança vem com um discurso dessa normalização, mas tudo bem, eu amo minha mãe, mas ela tem atitudes tais comigo. E a gente diz, não, essa atitude não é de proteção, essa atitude não é de cuidado. Então, a gente precisa, muitas vezes, trabalhar, é difícil, né, com uma desconstrução, né, mas para a gente poder proteger aquela criança desde, né, do seu âmbito psíquico até o jurídico, quando a gente escreve o relatório e encaminha. Só vou dar um exemplo, talvez para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, um agressor, né? A criança passou por uma omissão de cuidar. A gente não fala negligência. Existe o termo negligência do adulto em relação à criança, certo? Nós falamos omissão de cuidar. Então, o adulto não foi capaz de cuidar de uma forma diligente desta criança. Isso também é uma violência, é uma agressão contra ela. Mas, durante o acompanhamento, o adulto vai revendo, vai revisitando as suas ações, e nós percebemos que existe uma alteração de comportamento e de conduta do adulto em relação a isso. Então, ele se conscientiza e o comportamento passa a ser diferente, de uma forma efetiva. Então, por exemplo, é um adulto ou um agressor que a gente entende que fez um progresso, né? Agora, aquele que continua perpetrando a violência, seja ela física, psíquica ou sexual. E outro caso que eu lembrei, casos, né, que não é um só, são vários, quando a gente faz o diagnóstico, comunica, por exemplo, a família nuclear, né, que é o pai e a mãe, não sabia que existia uma violência por parte do tio, do avô, e a gente comunica, e essa família não busca nos órgãos competentes a denúncia, a gente entende que essa família está conivente a proteger o violador e não a criança. Então, isso é muito importante, né? Essa é uma medida que a gente toma, porque se você está protegendo a criança, por mais difícil e conflituoso que seja, você vai precisar denunciar aquele agressor, que muitas vezes é teu irmão, é teu pai, é tua mãe. É importante, né? Esse posicionamento das famílias diz para a gente, esse é um sinal, né? Se essa família vai estar disposta a proteger essa criança ou não. Eu só quero passar mais uma informação antes aqui da gente encerrar. Eu quero que vocês saibam e não esqueçam, como a gente falou, 88% das violências contra criança e adolescente acontecem em casa.
Então, a família, ela é o grupo social mais violento que existe, tanto para crianças quanto mulheres. Então, é preciso ficar atento. Às vezes a gente naturaliza, às vezes a gente acostuma, e às vezes acha que a vida é assim mesmo. Então, por isso que é tão importante essas informações. Multipliquem essas informações, essa palestra, levem para os colegas, amigos, tá? Vizinhos, primos, porque isso pode ajudar e pode salvar muitas vidas. Tá? Obrigada. Agradecemos aí, gente, a atenção de vocês. Quero agradecer vocês pela presença. Né? Antes da gente finalizar, eu quero saber se todo mundo assinou a lista de presença. Quem não assinou a lista, a gente vai passar novamente, tá? Tem um QR Code para avaliação dessa palestra. Peço que vocês escaneiem essa avaliação. Né? Quero agradecer também ao pessoal dos polos, sedes e subsedes que estão acompanhando essa palestra. Peço que vocês façam essa avaliação. Né? Quero agradecer imensamente vocês por terem se disponibilizado de vir até aqui para, né, trazer esse conhecimento para os nossos jovens. A gente tinha umas lembrancinhas para entregar para vocês. Pode vir aqui. Tem umas lembrancinhas aqui para vocês, né? Muito obrigada por ter vindo. Que Deus abençoe muito. Obrigada. Peraí, deixa eu dar um beijo. A gente pode até tirar. Eu quero também deixar bem claro para todos que estão aí assistindo na live ou no Meet, né, que a gente tem o serviço social, né, aqui da matriz, no caso eu e a Tillary. Sedes e subsedes têm também as assistentes sociais. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu gostaria que vocês procurem esses profissionais. Tá bom? Obrigado também por vocês estarem aí participando. Às vezes perdi até a hora do intervalo, né, do lanche, mas eu acredito que foi bem gratificante. Quem não assinou a lista, por favor, assine, e vocês estão dispensados.